Olá, eu sou a professora Ana Beatriz e eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre um assunto muito interessante. Talvez você já tenha ouvido falar, abordagem tutorial. A abordagem tutorial ela é muito comum nos Estados Unidos, mas ainda pouco vivenciada no Brasil. Eu gostaria de começar conversando com vocês porque esse tema é uma experiência muito forte que eu tive pessoalmente e que deu muito resultado. Observando essas duas imagens, eu gostaria que vocês refletissem. Qual será das duas imagens a que remete você a ideia de um tutor, de uma abordagem tutorial? Como educador, eu posso valorizar o estilo de aprendizado de cada aluno? Será que você, quando senta para preparar a sua aula, você já se preocupou como cada aluno aprende, se ele é mais visual, é mais auditivo? Na verdade, a sua primeira preocupação deve ser: eu ensino um aluno e não uma classe. E se eu ensino um aluno, pelo princípio da individualidade, que é um dos 7 princípios de governo que nós adotamos na nossa abordagem educacional por princípios, eu preciso conhecer e respeitar a forma como cada um aprende. A abordagem tutorial, ela é um diferencial e uma característica essencial na abordagem educacional por princípios. Por que nós vamos falar sobre isso? Porque já está provado cientificamente a importância da conexão entre professor e aluno. O Dr. Paul Gelli nos ensina que nós não conseguimos ensinar um aluno com eficácia e eficiência se nós antes não conquistamos o coração dele. E para conquistar o coração do seu aluno, você precisa conhecer. A palavra de Deus nos diz a importância de caminharmos junto numa relação de tutorial, uma relação de discipulado, de mentoria, com aqueles que nós pretendemos não apenas ensinar o conhecimento acadêmico, mas também aquele conhecimento que aponta para a eternidade. Lembre-se, professor, você é currículo vivo. O seu aluno está o tempo todo olhando para você. Comecemos definindo as palavras-chave. Abordagem quer dizer chegar perto, caminhar junto, aproximar-se, avançar mais perto. Nesse caso, fazer uma abordagem tutorial é chegar perto do seu aluno. E tutor, quem é o tutor? O tutor é aquele que corrige, que ensina, que direciona, que instrui, que educa. É você, professor. Você é um tutor. Só que esta visão de professor-tutor não são todas as abordagens pedagógicas que adotam, mas a abordagem educacional por princípios tem como característica essencial esta abordagem, ou seja, você, professor, como autoridade delegada pelos pais, vai caminhar muito próximo do seu aluno, ensinando, direcionando, instruindo e educando. Biblicamente, nós temos uma fundamentação que nos respalda para esse tipo de abordagem. A palavra de Deus nos diz: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Você, professor, o seu aluno e o Espírito Santo juntos. Academicamente falando, nós sabemos que um professor tutor, ele é preocupado com o desempenho
do seu aluno, se o aluno está aprendendo ou não. Ele se preocupa em personalizar o ensino, ou seja, como é que esse aluno aprende? Eu vou fazer uma série de estratégias diferentes, não sempre aquela aula do mesmo jeito, mas um dia eu vou trazer uma leitura de imagem, outro dia eu vou trazer um vídeo, outro dia eu vou trazer música, para que eu possa alcançar as diferentes formas de aprendizado dos meus alunos. Eu também me preocupo em formar no meu aluno um hábito de estudo, então eu tenho sempre uma atividade para casa, para que ele aprenda a estudar aquele tempo todo dia. Também me preocupo se o meu aluno tem boa autoestima, porque se ele não tiver, ele vai dizer: eu não sou capaz de aprender. Talvez porque ele ouviu de alguém: você é burro, você é preguiçoso, você não consegue aprender. Então, nós, educadores, nós temos que nos preocuparmos se a autoestima do nosso aluno é boa, se ele realmente acredita que ele é capaz. E o que fundamenta essa boa autoestima? O fato de sermos criados à imagem e semelhança de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Também temos como alvo ensinar o nosso aluno a pensar de forma que vão solucionar problemas, vão analisar uma situação e vão ver o que eu posso fazer para solucionar esse desafio. Ou então, isso está certo, isso está errado? Será que eu aceito isso como verdade absoluta porque está em conformidade com a palavra? Ou não, isso não vem de Deus? Eu ajudo o meu aluno a pensar por si mesmo ou ele é refém de tudo que todo mundo pensa por aí nas mídias sociais? Não, o meu aluno tem que ser capaz de julgar e analisar, porque ele tem o Espírito Santo de Deus e ele pode dizer isso é certo, isso é errado. Não existe nada relativo para o cristão. Ou as coisas são certas ou elas são erradas. Eu também procuro traçar estratégias de desafios para os meus alunos mais experientes, ou os alunos que têm mais conhecimento, ou que se desenvolveram mais rápido. Eu me preocupo também com as habilidades sociais, com a forma como o meu aluno se relaciona com os demais, porque eu estou preparando ele para a vida. E um dia ele vai ser um marido, uma esposa, ele vai se relacionar no ambiente de trabalho e ele precisa ter habilidades sociais. E como cristão, isso é essencial para que ele dê um bom testemunho. E para isso, o que ele precisa? Ser alguém que sabe perdoar, sabe relevar, renunciar, julgar o outro superior a si mesmo, pensar no outro antes de pensar em si. São alguns princípios bíblicos que nos ajudam a ter bons relacionamentos. Eu também preciso identificar as dificuldades de aprendizagem do meu aluno e traçar estratégias e planos para sanar aqueles desafios que meu aluno tem apresentado, seja nas avaliações, seja em sala de aula. Eu preciso estar preparado para ter uma reunião individual com esse aluno e dar um feedback, dar um retorno. Olha, você está indo muito bem na leitura, na escrita, mas na sua oralidade você precisa se desenvolver mais, você é tímido, você não consegue falar em público, ou numa questão de raciocínio lógico, seja o que você observou e analisou em relação ao seu aluno. O propósito dessa abordagem tutorial é verticalmente. Você é a autoridade de Deus na vida do seu aluno. Quem delegou essa autoridade a você foram os pais. Você é currículo vivo que vai ser imitado e vai servir de inspiração para o seu aluno e para outros relacionamentos que ele terá com as autoridades no futuro. O propósito horizontal é o aluno entende a importância dessa relação e ele busca servir os outros assim como o seu tutor serviu a ele. Pensando em princípio. Caráter é o princípio que eu escolhi aqui, porque essa abordagem forma o caráter. Aqueles alunos que se empenham com o trabalho, com o afinco, vão colher erudição e vão colher um caráter que vive por princípios. A ideia guia que eu escolhi para essa aula é
A abordagem tutorial forma caráter, porque a nossa ideia guia precisa apontar para o princípio que eu estou ensinando. E isso vai acontecer desde que ele, em seu coração, ele aceite, ele diga sim, eu quero manter uma relação com o meu professor de tutor, de aquele que ensina e aquele que aprende. Como eu posso aplicar na prática essa abordagem? Na minha rotina, na minha prática, em sala de aula. Bem, o professor conhece o aluno, esse é o primeiro passo. Segundo passo, ele faz um registro do que ele vai, de cada aluno, das características pessoais de cada aluno e vai fazer este acompanhamento durante o ano. Ele reconhece as disciplinas que o aluno tem mais afinidade e procura realizar atividades extras. Ele conhece os talentos dos alunos e quando existe alguma oportunidade durante o ano, como uma apresentação, um teatro, ele vai indicar, olha, você devia trabalhar no cenário, você vai fazer uma representação, você vai cuidar das mídias, você vai cuidar da área tecnológica, porque ele identifica os talentos e propicia oportunidades para que esses talentos se desenvolvam na vida do aluno. Você tem preocupação em estar em contato com a família do seu aluno para dizer quem esse aluno é em sala de aula. Às vezes, os nossos alunos se manifestam de maneira diferente em casa ou em sala. E é importante a conexão entre família e professor. Aqui eu relacionei algumas estratégias, algumas atividades que você pode fazer para tornar prática essa abordagem. Como registrar essa abordagem durante o seu ano letivo? Bom, o professor, como eu já mencionei, deve ter um caderno onde ele tem uma página para cada aluno e ele registra ali as características do aluno. Ele também registra as ocorrências, ele registra as disciplinas que o aluno mais gosta de estudar, os dons e os talentos que ele observou, as indicações que ele fez durante o ano, as conversas que ele teve com o aluno, com os pais, a interação que ele desenvolveu. Se o aluno precisa melhorar nas suas competências socioemocionais, seja na área de solução de problemas, ou seja, com a sua habilidade social. Então, ali eu registro o que ele vai fazer durante o ano e vai avaliar se o aluno tem um bom equilíbrio emocional, se ele sabe reagir às situações que despertam raiva ou ira ou ciúme de maneira equilibrada, ou se ele se desequilibra e precisa ter tratamento na sua área emocional. Tudo isso faz parte de um professor que é tutor e que faz o registro de cada aluno individualmente, porque o professor tutor, ele ensina o aluno e não a classe. E o aluno, como ele pode retribuir esse investimento todo que o professor faz na vida dele? No começo do ano, a minha sugestão é que vocês peçam aos alunos que escrevam, após, claro, você apresentar a abordagem tutorial, que é a sua proposta de trabalho durante aquele ano, peçam aos seus alunos que escrevam e deixem registrado no seu fichário se eles consentem em manter essa relação de tutor e tutoriado entre professor e aluno. Se eles concordam que sim, que fique no fichário. E se eles não concordam, eles também vão escrever e deixar registrado no fichário. Ele mesmo, aluno, pode fazer um registro do seu desenvolvimento pessoal. Lembrando que o fichário é o livro que o aluno escreve durante o ano, é a história do seu conhecimento, de tudo que ele aprendeu, dos seus raciocínios bíblicos, dos princípios que ele aplicou à sua vida, de como aquele conhecimento pode ser aplicado ao seu contexto, contextualizado e prático, muito prático no nosso passo relacionar. O fichário é o lugar onde toda essa reflexão vai acontecer durante o ano. Então, o aluno pode estar registrando o seu desenvolvimento, mas também os seus desafios. Olha, eu preciso melhorar em ciências ou em matemática, esse assunto eu ainda não domino. O aluno pode, porque o fichário funciona também como um diário, como um local onde ele está fazendo as reflexões sobre o conhecimento, o aprendizado dele.
E também ele pode fazer um registro sobre o seu desenvolvimento, seja na sua área emocional, seja no relacionamento com o outro. Então, o fichário é esse lugar onde nós vamos registrar tudo que os nossos, que o aluno vai se desenvolver durante aquele ano. Finalmente, professor, esta aula visa diferenciar o que é um professor de uma escola comum, que não tem essa abordagem, e o professor que realmente leva a sério essa abordagem tutorial e faz esse pacto, essa aliança com alunos e a sua família de educar, de ensinar, de guiar e de promover o desenvolvimento físico, intelectual, emocional, espiritual e acadêmico do seu aluno. Eu espero que após a nossa aula você realmente se comprometa com a abordagem tutorial na sua escola. Obrigada pela atenção.